Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 29 de junho de 2020. Quer dizer, ainda chegaram, ainda continua, deixa eu ver aqui as estatísticas em tempo real. 69 milhões do dia 1º de janeiro até hoje, 325 mil. E já partiram 29 milhões 104 mil, né? No nosso planeta. E hoje eu vou estar falando aí a respeito do que é mental, tá? E do que é transcendental, da consciência mental e a consciência cósmica, tá? Que é totalmente diferente, tá? A consciência mental. O que é a consciência mental? Vou mostrar aqui vocês. Aqui está o cérebro, tá? Isso aqui é uma base para vocês verem. Tá vendo aí? Ó. Esse é o cérebro, tá? E aqui no centro do cérebro, você vê a famosa glândula pineal. A glândula pineal, ela tem, até então, segundo os últimos estudos, ela tem e faz a conexão entre o mundo físico, material, e o mundo espiritual, né? O que é uma consciência mental? Uma consciência mental, segundo aqueles que estudam e que acham que tudo é mental, é aquela consciência que tudo que ela vive ou vê é coisa da mente dela. Isso daí é coisa da mente, isso daí é... Agora eu queria fazer uma pergunta, como eu fiz já alguns internautas, são poucos os que falam sobre isso, que falam, isso tudo é mental. Então me explica uma coisa. Isso faz parte do jogo também, tá, pessoal? Como pode ser mental uma lembrança de uma rua que eu nunca visitei? E que quando eu visito essa rua, eu lembro dela. Como pode ser mental uma cidade que eu nunca fui, mas eu descrevo essa cidade e existe um amigo que fala, pô, não é cidade tal? Eu falo, cidade tal, eu nunca fui. Nessa existência atual. Como pode ser mental? Então, aqueles que falam, isso daí é coisa da mente, tudo é mental. Eu queria que me explicasse. Pessoas conhecidas no mundo, famosas e até não famosas, tá? Como é o caso do... Eu vou pegar aqui alguns casos, tá? Para você ver o que é memórias passadas. É aí que você vê 20 casos sugestivos, 8 relatos mais impressionantes de renascimento, reencarnação. Tá? Mas vou pegar aqui 20 casos. Por Igor Natush, tá? É um caso. Existem outros aqui.
Marcos de Moura e Souza. Em uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, pesquisadores da área de saúde mental, isso aqui caiu como uma luva, dedicam-se há décadas a desafiar os céticos, tá? Ali são estudados, entre outros casos, que ultrapassam os contornos da ciência convencional. Então, o mental é dado para o lado convencional, tá? Se foi uma resposta que eu dei a um cara que se acha o tal, eu respeito ele, tá? E mostrei a ele que não é mental. Então, fiz uma pergunta e apresentei vários casos como esse. Ele não me deu resposta, tá? Isso aqui é comprovado, pessoal, tá? Relatos sobre reencarnação, muitos deles submetidos à checagem, tá? Resultados conclusivos não há, mas eles são, no mínimo, intrigantes. Muitas evidências. À frente da divisão de estudos da personalidade está livros e textos em publicações científicas descrevem casos de crianças que se recordam de suas vidas passadas e de pessoas com marcas de nascença que teriam sido originadas por cicatrizes de existências anteriores. Tá? Vamos lá. Stevenson e sua equipe avaliam casos de reencarnação da forma que consideram a mais acurada possível. Fazem entrevistas, confrontam a versão narrada com documentações, comparam descrições com fatos e só familiares das pessoas mortas poderiam saber. Só eles poderiam saber dessas informações. Por tudo isso, ele se tornou um dos maiores responsáveis por ajudar a deslocar, ainda que apenas um pouco, o conceito de reencarnação do campo da fé e do misticismo para o campo da ciência. Tá? Aí tem aqui recordações de mães, são inúmeros casos. Deixa eu ver aqui as pesquisas. Referente ao assunto. Então, esse assunto aqui é um dos assuntos que seres mais evoluídos não queriam que fosse declarado, apresentado à humanidade. Mas existem outros seres que querem que a humanidade saiba disso, que a consciência cósmica, ela pode, por isso que tem as lembranças, ela pode viver inúmeras existências em vários mundos diferentes, que são as simulações que ela vive. Através dessas experiências, ela adquire o que? Aprendizado, conhecimento. Por isso que às vezes você vê um ser mais inteligente do que o outro, da onde ele veio, o que tinha lá, aonde ele viveu, qual a experiência que ele teve. Pode ser até do próprio planeta Terra, por exemplo, um ser cósmico que vivenciou inúmeras experiências na área da Ásia ali, Japão, né? Aquelas áreas todinhas ali, vamos colocar, tá? E mais alguns países da Europa. Aí, de repente, decide viver uma experiência no Brasil. Ele vai ser um ser top no Brasil, devido às experiências que ele vivenciou, né? São inúmeras. E esse relato está lá na super.abril.com.br, comportamento, reencarnação, /reencarnação, memórias, tá? super.abril.com.superabril, hein? Abril, ela fez uma pesquisa sobre isso, uma entrevista, né? E noticiou, /comportamento, /reencarnação, -memórias. Ali você vai encontrar. Então você vê que o mental que dizem, isso tudo é da mente, não tem lógica. Se você lembra de uma existência passada, existem casos aqui de pessoas que o relato mostra claramente
e depois as descobertas que foram sido feitas no passado, onde ele viveu, como é a rua, o bairro e tal, quem era a sua família no passado, foi se encaixando. Existem inúmeros relatos sobre isso. Porém, isso vai de acordo com a necessidade de cada ser, de cada consciência, se ela vai vivenciar ou não isso. Ela não é forçada. O problema às vezes é isso. É esse, que existem consciências que querem forçar outras a vivenciarem outras experiências. Através da influência que elas têm, conseguem manipular, né, a outra a participar de um projeto ao qual ela não quer participar. Isso aqui no nosso meio já acontece, pessoal. Já acontece no nosso meio. Eu mesmo, eu respeito, mas pra lá. Ah, passou por isso aqui, vamos lá me ajudar. Quero não, valeu. Pô, vamos lá. Cara, não quero lá, você quer ser meu amigo? Não me chama de novo, cara. Eu não quero ajudar. Tem coisa que eu ajudo. Por exemplo, hoje fui visitar um pastor, né? Eu vou botar o vídeo dele daqui a pouco aí. Na visita ele falou: Douglas, eu estou num projeto assim, 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 assado. Lembra que eu tinha te falado? Lembro, pastor. Projeto bom para ajudar o próximo e tal. Quer participar? Eu tinha duas opções. Ou eu falava não, ou eu falava sim. Aí ele me perguntou de novo. Depois de meses, agora o projeto vai sair. Você quer participar, Douglas? Eu tive duas opções de novo. Sim ou não. A primeira vez eu falei, pode contar comigo. Aí hoje eu fui e relatei para ele. Pode contar comigo, pastor. Vou ajudar o senhor no projeto. Pastor Gilson, o nome dele. Tá me entendendo? Mas eu poderia chegar e falar não. E chegar para ele e falar, tem algum problema? Ele ia falar simplesmente, triste, ia falar, não, deixa que eu vou procurar outra pessoa. Às vezes, eu tenho que dizer não para entender que eu não tenho que agradar a todo mundo. Eu tenho que agradar a mim. Em que sentido? Eu me sinto bem fazendo aquilo? Então, terminou meu tempo. Saio daqui da Terra, uma consciência, e aquela experiência, me encontrar com os amigos do lado de lá, e aí tal, e aí, vai voltado? Pô, fiquei sabendo que tu não vai voltar, alguns seres contaram comigo e tal. Não, não quero mais nada com a Terra não, cara. Esse é o meu pensamento, minha alma. Quando eu me deparo com o Espírito, aí tem toda uma conversa, né, que é o encontro. Quando eu falo Espírito, é quando tu deixa a matéria e se conecta logo, a alma se conecta logo. Porque a alma leva o quê? O arquivo, que leva tudo que vivenciou, e aí o Espírito, junto das suas experiências, ele vai decidir se vai vivenciar uma outra ou não, aonde ele vai passar, como ele vai ficar naquele momento, entendeu? Às vezes é um momento que ele vai viver de paz, ele quer viver por muito tempo, e de repente entra numa nova aventura, numa nova experiência, onde entra que nem tudo é mental. Porque se fosse mental, como é que pode? Por exemplo, eu não fui com a cara de fulano. Como você não foi com a cara de fulano se você nem conhece ele? Muita gente que não busca, não entende, porque não busca. E não busca e não entende porque não busca. Como? Qual é a lógica que tem você não ir com a cara de uma pessoa que você nunca viu? Nunca viu nessa existência, numa existência passada. Entendeu? Essa é a questão, essa é a situação. Então, a consciência mental é uma coisa. A consciência que já é cósmica é outra. A consciência mental é feita de matéria, é o que está vivenciando agora. Na matéria, o cérebro funcionando, e quando o cérebro ele morre, ele para de funcionar. Aí entra a consciência cósmica, que é conhecida como espiritual, é o espírito, tá? Aí entra o espírito, que é a consciência cósmica. Tudo arquivado, o que foi utilizado no avatar, o que foi utilizado
no transporte, no veículo que é o corpo físico. Então, ela leva tudo que ela vivenciou na matéria, desde sua chegada até a sua saída. Tudo que ela experimentou. Existe uma EQM de um pastor, se eu não me engano é o Dom Piper, e também tem uma outra EQM de uma outra pessoa que eu não lembro, de um americano. Dom Piper é americano também, pastor batista. Pois procura aí testemunho Dom Piper. Ele fala claramente que quando ele morreu, ele foi declarado morto. Foi declarado morto na EQM dele. Ele se viu fora do corpo, que era a consciência dele, tá? E ele não sentiu mais dor, mais nada. Mas quando ele voltou para o corpo, ele sentiu todas as dores. Aí ele brigou com Deus. Por que que não me levou? Por que que não deixou embora de vez? Porque fora do corpo ele sentiu uma paz, uma tranquilidade. Ele estava em paz com ele mesmo naquele momento. Ele queria seguir caminho, não queria voltar para a terra, para a matéria. Porque a matéria é matéria, é dor, sofrimento, aqui é falsidade. Porque a consciência tem que trabalhar muito para que haja essas mudanças, né? Isso daí, tudo é conquistado, você não tem inveja de fulano, ciclano. Mesmo na matéria, você consegue transcender com a sua consciência e vencer a matéria, a alma. Você consegue ser maior do que a alma, na matéria mesmo. Com a alma, você consegue estar por cima dela. Mas para isso, você tem que fazer muita meditação, oração, cada um dá um nome, né? Rezar e tal. E se concentrar, mas a meditação é fundamental. Entre orar e rezar, a meditação é fundamental. Para você conseguir se concentrar com o seu espírito, que é a sua consciência cósmica, e você transcender e vencer em todo tempo a matéria. Mas vai haver momentos que a matéria vai vencer o seu espírito, a sua consciência. Tá? Mas aí você volta novamente e mantém a conexão, é onde se fala sobre uma nova consciência e você consegue ir transformando aquilo cada vez mais. Quanto mais contato com o teu espírito, né, conexão, mais você transcende, né? Então, o que que acontece? A consciência mental, ela não consegue avançar porque ela está limitada. A consciência mental, ela é limitada. Então, por exemplo, aquelas pessoas que falam tudo é mental, elas estão limitadas. A consciência cósmica, ela transcende a matéria. Então, ela consegue ver que ela não é a matéria. Ela é muito mais do que a matéria. Então, uma consciência mental, na verdade, ela ainda está dormindo. Ela está dormindo. Tá me entendendo? Porque ela só está vendo as coisas materiais. Ela não consegue ver além. A transcendental, ela vê além do mundo ao qual ela veio. Porque ela está conectada com o além. Então ela consegue acreditar em seres de outros mundos, ela consegue acreditar, além de seres de outro mundo, em outras dimensões, vida após morte, ela consegue interligar tudo, porque ela é uma consciência que está conectada com a Matrix, onde muitos falam a fonte, outros chamam Deus, outros chamam de universo, cosmos, ela está conectada com tudo. E aí ela entende o tamanho da dimensão da sua consciência. E tem outras que são mental, e tem um lado de espiritual, mas ainda está em evolução através da busca, e ainda está buscando os níveis dentro dela mesmo, que tudo está dentro de você, né? Para que ela possa entender o que o outro já entendeu e ela não consegue entender, enxergar. Entendeu? Pô, fulano de tal fala desse jeito, entende e eu ainda não consegui entender isso. Tudo está dentro de você, né? E quando ela consegue entender que a salvação é individual, né? A prestação de conta é individual e ela é individual e ao mesmo tempo ligada, ela consegue manter o equilíbrio com as forças, tanto com as trevas como com a luz. E aí ela vai fazer as escolhas dela. Quando as trevas se manifestar, ela pode vir com a luz para que a luz sobressaia sobre as trevas. É onde ela consegue ir vencendo e ultrapassando as barreiras e os níveis e vai ascendendo cada vez mais.
transcendendo cada vez mais. Tá me entendendo? Então, tem a glândula pineal, vou mostrar a vocês aqui, que segundo alguns estudos, é a que faz o contato com o mundo espiritual, tá? Tá aqui. E a mental é que só vê a matéria. Agora, existem consciência que já está saindo da mental porque já está estudando além da matéria, onde vão subir nos níveis da consciência. A mental, ela também está na terceira dimensão, só na matéria, tá? Quando transcende, vai além, aí já sai da terceira para a quarta. Começa a ver que não é só a matéria, tem a consciência cósmica, que é chamado espírito. Opa, não existe só o corpo material, existe o corpo espiritual. Aí começa a entender que o corpo material é um projeto, que é um avatar, um veículo, é um transporte, veículo, né? Avatar, cada um dá um nome, né? Onde faz a consciência, o espírito, vivenciar aquelas experiências na matéria. Quando ele chega a esse nível de quarta dimensão, já é um pum para a quinta. Quando chega na quinta, entende que tudo, na verdade, não passa de ilusão dela mesma. É uma forma de ela não ficar estacionada, mas estar sempre vivenciando uma experiência diferente. Aí entram mundos, colônias, cidades astrais, etc. Tá? Vai depender dela. Tá? Em acordo, em concordância, vamos colocar dessa forma, com o cosmos. Tá? E como está tudo conectado, tudo está fácil do lado de lá. Tá? E as suas experiências, cabe a ela, não cabe a mim, você dizer, não, eu não posso interferir na vida de ninguém. Posso até influenciar, como acabei de falar. A gente termina aqui o nosso tempo e do lado de lá a gente vivencia a vida real e tudo é conversado, dialogado, acordado, tudo são acordos. Então a consciência mental é isso, ela só enxerga a matéria. Por isso que às vezes a pessoa fala, isso daí é coisa da tua cabeça, isso daí é mental, tudo é mental. Não tem lógica. Se fosse mental, como tu lembra, inúmeras pessoas lembram de déjà vu, por exemplo. Existe um livro, eu não estou lembrado do nome do livro, que fala sobre o que nós estamos vivendo agora em 2020, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Estuda sobre EQM, tu vai ver muito bem sobre a expansão da consciência, vai entender isso tudo. Vamos lá. Livro. Tem um livro que estão postando aí, já mostrou até em vídeo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que fala de 2020. Esse livro foi escrito no passado. Foi escrito no passado e ele é um texto de um livro, né? Que fala o que nós estamos vivendo agora. Eu não consegui achar aqui o livro. Deixa eu entrar em notícia. Ó, por exemplo, Bill Gates, há 5 anos,
previu a pandemia que estamos vivendo. Mas tem um livro muito antigo, se eu não me engano, o autor já até faleceu, que fala sobre o que nós estamos vivendo, quer dizer, um déjà vu. Como é que pode um livro, por exemplo, foi escrito há 500 anos atrás, acertar o ano e o que iria acontecer agora em 2020, que nós estamos vivendo. E existem inúmeros casos parecidos. Isso é a consciência cósmica. Ela já sabe o que vai acontecer. São seres que já sabem, né? Por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui, né, que eu cheguei a revelar em vídeo. Respondi uma pergunta de uma internauta que grande parte da população iria sair da Terra antes de entrar essa pandemia. Eu confirmei, falei grande parte, vai ter uma redução muito grande, né? Mas não é por maldade, aí entra toda uma necessidade de ter isso, entra a questão de outros mundos que estão sendo criados, né? A própria consciência, assim como a Terra, existem outros, né? Existem colônias que são habitadas por seres que não querem mais vivenciar nada na Terra, como acabei de falar no vídeo anterior, o Soul, né? Soul da Disney, ali mostra um espírito que fala: eu conheço tudo da Terra, estou enjoado da Terra, não quero mais nada para a Terra, fala para outro espírito. Tá me entendendo? Existem seres satisfeitos onde estão. Então essa é a consciência cósmica, que vê além e vivencia. E a mental, quando você entra nesses questionamentos, me explica então isso. Um ser que tem uma lembrança passada e que foi confirmado. Pessoal, tem casos aí confirmados, próprio Chico Xavier, né, de situações que aconteceram no passado, que o espírito falou através da pessoa onde estava. Aí tem gente que fala assim: é o demônio. O demônio está na consciência. O que é demônio? Perturbador. São seres que vêm para perturbar, para prejudicar, não para trazer paz. Seres que vêm para perturbar, para acabar com a vida do outro, para prejudicar, sabe, para derrubar, humilhar. Seres bons não trabalham dessa forma. Trabalham com o bem, com a paz, com o amor. E aí tem pessoas que falam que não conhece. Por exemplo, macumba. Macumba, se você fizer um estudo profundo, é o nome de uma árvore que existiu na África, onde daquela árvore tirava a madeira para fazer os atabaques nos encontros religiosos. Se você não buscar, você não vai entender. Macumba que é um nome de mal, não tem nada a ver. Tá me entendendo? Então, se a pessoa não procurar estudar, ela não aprende. É claro que os estudos têm que sempre caminhar com a moralidade, a integridade, para que o ser, cada vez mais, ele seja perfeito, até para que haja um consenso e ele consiga viver bem diante da sociedade e a própria sociedade se aperfeiçoar e viver melhor entre si. Na matéria tem seus problemas. Sempre, às vezes, vai acontecer. É claro que quanto mais cuidado o ser tiver de não deixar o martelo cair de um prédio na cabeça de outro ser que está aqui embaixo, de ele não utilizar a arma que está dentro do quarto dele, ou na sala, ou até debaixo do carro, sem antes tentar, através de um diálogo, resolver um problema tão pequeno, para não ter que puxar a arma. Então, aqueles que não sabem, a utilizam de não utilizar uma ferramenta como a faca para furar o outro. Na matéria é difícil, porque existem manipulações de outros seres que estão ligados a ela, né? Como está dentro de um jogo cósmico, a gente quer mudar isso. A gente está lutando para acabar com o jogo cósmico. Esse tipo de jogo. O jogo mesmo não tem como acabar. Isso faz parte da consciência cósmica. Mas o tipo de jogo que está sendo utilizado, de manipulação, para levar o ser, tipo assim, o ser quer andar certo, aí vem outro, não, vou tirar ele do caminho.
Aí é onde a gente fala sobre testar. Então isso, a consciência cósmica tem esse conhecimento. A consciência mental não tem. Para ela tudo está aqui, só na matéria. Porque ela não conseguiu transcender. Ela está no nível abaixo da consciência cósmica. É onde a gente fala, a consciência tal, mental, está no primário. A cósmica já está na faculdade, pós-graduações, várias já que fez. Entendeu? Então essa é a diferença. Tá? A mental só está aqui. Tudo é da mente. Mas quando você começa a entrar em determinadas situações, começa a observar a vida, pô, chega e sai todo tempo, consciências do planeta. Pô, quase todo ano é mesmo, às vezes oscila, diminui. E será que o universo está criando várias almas ao mesmo tempo? Ou são as mesmas almas ou consciências que estão vivenciando várias experiências diferentes, né? E outras já foram para outros mundos, né? Aí está em outro mundo, aí de repente quer viver uma outra experiência aqui, aí de repente já não quer mais viver, né? Aí quer ir embora. A gente fala assim, a Terra está cheia, tem 7 bilhões. Se eu te disser que tem 81 ou mais de 80 bilhões de consciências em todo o cosmos, vivenciando diferentes experiências em vários mundos e dimensões. Aí pega 80 bilhões comparado a 7. Não chega nem a 10%. Isso é só uma ilustração, é mais do que isso. Eu acredito que é mais de 80 bilhões de consciência, tá? Então, entendeu? 80 e pouco, quase 90 bilhões. A minha consciência, pelas experiências que eu tenho, lembranças de memórias passadas, etc, etc. Né? Então, essa é a consciência cósmica, que está ligada à mental. A mental, ela tem uma barreira. Para ela ultrapassar, ela tem que continuar buscando e romper essa barreira, para conseguir enxergar as outras coisas, os grandes acontecimentos, aí ver o futuro, ela vai ver o futuro, como já vi, carros voando, como eu já gravei vários vídeos aqui e tal. O mundo oscila, porém nós estamos tendo uma grande batalha para acabar com essa oscilação. A cada vez que puder botar um tijolinho, como disse já o Miguel Falabella, né, é melhor. O Miguel Falabella tem uma consciência transcendental, ele enxerga as coisas. Só em você ver algumas entrevistas dele, quando ele se aprofunda em algo semelhante ao planeta, você já vê logo uma consciência transcendental. Então vai muito além. Entendeu? É isso aí, pessoal. Gratidão a todos, tá? Então essa é a diferença da consciência mental, material, terceira dimensão, e a consciência cósmica, transcendental, quarta, quinta dimensão, e cada vez transcendendo mais. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, tenham um dia maravilhoso, e que o amor, o perdão, a paz, que faz tudo parte do ensinamento da vida, para que a gente possa aplicar e ter um mundo melhor, apesar da matéria ser pesada e difícil, né? Eu mesmo, confesso a vocês, eu não gosto da matéria, consigo conviver e tenho mostrado isso a vocês na matéria, mas não gosto, não posso mentir, né? Mas enquanto eu estiver aqui, vou me manter no meu padrão, o tempo todo praticando bem, sendo luz na vida das pessoas, na minha própria vida, perdoando, procurando ser moral, ético, aprendendo dia por dia, até me libertar da matéria e desapegar de tudo, não ter apego. Agora, daqui a pouquinho, eu vou fazer um café da tarde aqui com alguns vizinhos. Ou vou sair com um vizinho aqui, ir ali comprar o pão, tem a manteiga já, suco, né? Eles comem mortadela, comem, eu não como mortadela, o meu só um pãozinho, né? Tranquilinho com um pouquinho de manteiguinha. Ainda estou nesse processo, sou um ano vegetariano, mas já a carne já cortei radicalmente. Um ano que cortei. Leite, né? O queijo
Esse é o último mês, já falei para minha esposa, é minha palavra, último mês, estou cortando o queijo, então muita coisa já cortei, né? Então você aos poucos vai se libertando, e das prisões já me libertei da religião, né? Que eu falo, tá preso dentro de templo, casa, isso tudo. Vive em paz, os espíritos vêm até mim, os anjos vêm até mim, os seres vêm até mim, eu vou até eles, estamos todos conectados, né? E eu sinto aquela paz maravilhosa. Há momentos que seres também perturbadores vêm para a gente conversar e eu peço paz por eles, né? Aí vem me testar também, aí converso com eles, né? E acaba tudo em paz, tudo resolvido. Às vezes eu bato de frente, faz parte, né? E continuo fazendo o meu trabalho, né? Tenho a minha consciência mental, mas já passei dela. Isso era quando era no início, bem no início, quando eu era criança, estava começando, mas aí na adolescência eu comecei a transcender. E aí entrei no Evangelho, quem conhece a minha história sabe, né? E aí fui cada vez mais me desprendendo, evoluindo, aprendendo, e cheguei a esse nível. E a gente está aí, vivendo a vida, dia por dia, e vencendo na vida também, aprendendo sempre, sempre sendo e sempre serei um eterno aprendiz. Por mais que chegue a um nível de professor, de mestre, mas sempre se vendo como aprendiz. Por mais que você tenha um conhecimento de uma enciclopédia, sempre lendo o primeiro livro. E, se for o caso, voltando a ler novamente, rever novamente, né? Sempre reaprendendo novamente. E aí o ciclo vai com muita dificuldade. E quando achar que é hora de descansar, agora é hora de descansar, deitar na rede. Agora é hora da terapia. A terapia. Aí é aquela terapia. Aquele relaxamento. Deitar na hidromassagem. Respirar. Inspirar. Expirar. Depois volta à atividade de novo. Né, pessoal? Mas aí cada um tem o seu tempo, né? Eu vou ficar, acho que um bom tempo. Pessoal, gratidão a todos, tá? Mais uma vez, consciência mental e a consciência cósmica, transcendental, tá? É isso aí. Gratidão a todos. Consciência mental da matéria, transcendental é a cósmica. Vai muito além. Um forte abraço. Graça, paz e luz a todos. Shalom, namastê. Engraçado, muito pastor aí me perguntando o que é namastê, namastê, do sagrado para o sagrado. Que coisa linda! Hoje eu falei para um pastor, que coisa linda, profunda. Às vezes a pessoa fala, namastê, isso é coisa do demônio. Quer dizer, a consciência mental está presa aqui ainda, não entendeu muito. Transcendental, isso faz parte do aprendizado, da consciência, da experiência, né? Namastê, pessoal.